começa falando de política. Campanha do presidente Bolsonaro tem até hoje para apresentar provas de supostas fraudes na propaganda eleitoral. A equipe jurídica da campanha de Bolsonaro diz que emissoras não veicularam adequadamente as inserções previstas. Eduardo Costa, bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Gente, o poder é um negócio que mina a pessoa mesmo, né? Eu estava pensando de ontem para hoje na situação do presidente Bolsonaro, porque quando parecia que o cenário estava ficando mais favorável, vieram algumas pedras pesadas no caminho dele, né? A pedra que eu considero mais pesada é a Simone Tebet, sabia? Eu disse no primeiro turno que ela ia bem nos debates e posso estar enganado, mas ela está fazendo transferência de votos dela para ele, sabe? Para o Lula, digo. Aí vem um aloprado tipo Jefferson que atrapalha a campanha do presidente. Mas outra coisa que atrapalhou muito, não é porque seja verdade ou porque é oposição, é que o presidente está perdendo tempo em ter que explicar que não vai ter essa desindexação do salário mínimo, né? O ministro Guedes tocou nesse assunto na hora errada. Agora descobriram um outro assunto de que o governo estaria com um estudo. O Guedes já falou que é só um estudo, mas com um estudo para acabar com a isenção, com a dedução do imposto de renda de gastos com educação e saúde. Aí danou o trem todo. E não bastasse isso tudo, tem essa história do Nordeste. Essa é muito grave. Se confirmada, essa é um escândalo. Eu, de certa forma, acompanho aqui o trabalho da Cida Quintão, nossa secretária de redação, porque a Itatiaia é, há bons anos, acho que esse ano nem foi, mas ela sempre tem eleição, parceira do TRE e geradora da propaganda eleitoral gratuita. Então eu vejo o cuidado que a Cida tem, que o pessoal da técnica tem, para que tudo seja feito de acordo com a lei. Se houve omissão, não é a palavra, né, Juninho? Se houve ausência de publicidade de uma das candidaturas nesse montante no Nordeste, aí é um escândalo mundial. Pois é, se citou a Cida Quintão, eu conversei um pouco mais cedo com a Cizinha também, que é a nossa responsável pela OPEC. Para quem, quem não conhece, a OPEC é um setor que tem em todas as rádios, que esse setor ele é responsável por colocar as inserções comerciais nos blocos comerciais. E também, durante a campanha eleitoral, também colocar essas inserções que a campanha do presidente Bolsonaro diz que faltaram, né, de ser inseridas lá no Nordeste. E aí eu perguntei a Cizinha assim, como é que funciona, Cizinha, esse movimento, como é que é esse protocolo, enfim, esse ritual para colocar isso no ar? Ela me explicou o seguinte, o TSE ou o TRE mandam uma planilha, né, essa planilha é de comum acordo com os partidos, por causa de representatividade, enfim, e essa planilha precisa ser seguida. E eu perguntei para ela, quem fiscaliza? Ela me disse, os próprios partidos. Se os partidos, como o partido do presidente Bolsonaro, notou alguma coisa errada, eles vão até o TSE, até a Justiça, com os relatórios, com as provas, e a partir daí a Justiça dá ganho de causa ou não. Então, aquela rádio que deixou de vincular aquela inserção precisa, então, repor aquele número de inserções. Mas parece um número muito grande. Ô Rita Mundinho, como é que você está vendo essa situação? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Olha, é um escândalo se for realidade, né? Seria um estelionato de propaganda eleitoral gratuita. Então, o número de inserções, 154 mil, se não me falha a memória, seria equivalente, eles fizeram a conta ontem, na hora que apresentaram essa denúncia, né? Seriam 53 dias de exibição ininterrupta em um único veículo de comunicação. Só para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa. Segundo a campanha do candidato e atual presidente Jair Bolsonaro, isso tudo foi feito por uma empresa de auditoria. Então, quem audita tem as provas. Então, a gente tem que ter tranquilidade e esperar por essas provas. Mas, de qualquer forma, se isso for verdade, eu não sei não, é um negócio assim, inclusive tratando-se do Nordeste, uma região, e outra coisa, segundo os dados de ontem, esses dados foram apurados apenas no segundo turno, e eles iriam fazer uma auditoria no primeiro turno. Então, isso é de extrema gravidade, porque poderia impactar, inclusive, o resultado do primeiro turno e, consequentemente, o resultado da eleição em segundo turno. Então, é um negócio que, se for comprovado, não sei quais seriam os desdobramentos, talvez até de um adiamento da própria eleição,
pela falta de veiculação de um número tão expressivo de propaganda eleitoral gratuita do presidente Jair Bolsonaro e candidato, que teve, né, sua pior performance exatamente na região Nordeste. E nós já estamos aí, como diria o Eduardo Costa, nos 49 do segundo tempo. Então, se for verdade, sinceramente, eu acho que os desdobramentos poderão até nos surpreender. Ô Malco, para a gente ir ficando na mesma página e explicando para o ouvinte também como é que isso tudo funciona, né? Quem está sendo acusado nesse momento são as emissoras de rádio, né? Que deixaram de vincular essa questão toda. E se realmente for verdade, é muito sério. Só que ontem mesmo, e tendo a seriedade dessa denúncia, o TSE falou, olha, o que chegou para a gente não é prova. Esse relatório aqui não diz muita coisa. Precisa provar essa situação aqui, porque a denúncia é muito grave e deu 24 horas para a campanha do presidente Bolsonaro. Então, provar por A mais B que isso aconteceu. Bom dia. Bom dia. Importante isso que você disse, Júnior. O crime cometido, caso tenha acontecido, foi realizado pelas emissoras. As emissoras, e o crime é de duas naturezas. É um crime político e é um crime também fiscal, uma vez que as emissoras recebem uma isenção fiscal pela exibição da propaganda eleitoral. Então nós temos então respeito à lei eleitoral pelas emissoras, a obrigação delas emitirem a propaganda por ser uma concessão pública e o questionamento em relação ao direito delas de receber compensação fiscal, porque está na lei e é assim que acontece, né? Agora, gente, sinceramente, com o engajamento que o eleitor do Bolsonaro tem, com os olhos atentos que foram colocados nessa eleição sobre todas as esferas, seria mesmo possível esse acúmulo sem que ninguém denunciasse? Será que nenhuma cidade dessas do Nordeste não estaria notando que só passa propaganda de um candidato e não passa do outro? Eu acho muito estranha essa denúncia neste momento. E acho estranho também, a partir dessa denúncia, comprometer o resultado das eleições ou falar que as eleições deveriam ser adiadas ou eventualmente até anuladas. Então, é um risco quando a gente começa a abrir espaço para misturar a escolha política com eventuais crimes, e ainda mais crimes que ainda são completamente sem provas neste momento. A justiça agiu correto. Pediu 24 horas, as provas devem chegar hoje e, se não chegarem, os denunciantes devem ser punidos por falsa denúncia de um crime. E aí, Ricardo Kerstmann, como é que você vê essa situação? Algo que te parece verossímil ou um factoide político? Não sei. Bom dia para você. Bom dia, amigos. Júnior, eu vou resumir em 2 breves comentários. Número 1, diante de um fato tão grave desse, o ministro Fábio Faria, ele ontem foi responsável por comunicar algo desse tamanho para a população. Sabe como que ele comunicou? Através de uma publicação no Twitter, abre aspas, convidamos jornalistas de todos os veículos de mídia para acompanhar a exposição de um fato grave na frente do Palácio do Alvorada, logo mais às 19h30. Está tão mal escrito que a impressão que dá é que ia haver um fato grave na frente do Palácio do Planalto. É um assunto tão grave que eu fico me perguntando, essa é a manifestação oficial? 154 horas, 154 mil horas de propaganda sonegada, isso é um crime de um tamanho que eu não consigo imaginar a proporção. Eu acho que é um comunicado muito lacônico e muito mal escrito diante de algo assim. E o segundo ponto, que eu acho que é o mais importante, é a manifestação do Tribunal Superior Eleitoral. Vocês têm 24 horas para poder apresentar as provas do fato. Por mim, eu acho que isso aqui que vale aqui agora. Ô Eduardo, para virar essa página da política aqui... Ô Júnior, Oi, Rita. São 154 mil inserções e não horas. Isso, obrigado. Geralmente desculpa, eu 30 segundos, né? Dariam, acho que 53 dias, a Rita falou agora. É isso mesmo. Ô Eduardo, então para virar essa página aqui da política, tem um tweet que acabou de ser feito aqui pelo ex-presidente Lula e candidato do PT. E não está na pauta nossa da conversa, mas eu sei que você já viu esse Twitter também. Diz assim, esse tweet... se eleito, serei um presidente de um mandato só. Os líderes se fazem trabalhando no seu compromisso com a população. Mas aí eu preciso dar o primeiro comentário após esse tweet do ex-presidente Lula. Um tal de Pax, que se domina Pax aqui. Ele diz assim, absolutamente todos falaram isso. Difícil acreditar.
Mas, dada a idade do Lula, o fato de que ele já foi presidente 2 vezes, e quando fala que